Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui de volta no canal Mãe Sabe das Coisas. É sempre bom conversar e sempre é bom a gente ter boas orientações. Então hoje, especialmente, nós estamos aqui com a nutricionista doutora Carla Diel. Tudo bem, doutora? Tudo bem, você tudo certo? Tudo ótimo. Nós vamos conversar sobre um assunto, nutrição. Nós sabemos, a gente escuta muito isso, lê, enfim. As informações às vezes elas não são passadas da maneira certa, mas de qualquer maneira o que não faltam são informações, né? Então eu sempre acho que quando a gente quer saber ter uma boa orientação, a gente vai a um especialista, né? Então hoje nós vamos falar sobre a nutrição voltada para o paciente oncológico. Principalmente porque se perde muito quando você passa por um câncer, uma cirurgia, enfim. Doutor, em que momento, só para a gente entender essa questão do que se perde, do que se ganha, em que momento a nutrição entra como orientação para uma pessoa que está numa quimioterapia anterior a uma cirurgia ou uma radioterapia? Em que momento que você entraria? Na verdade, é importante começar até antes de acontecer isso, mas sim, digamos importante é fazer isso durante a vida toda. Eu tenho uma pergunta aqui, prática. Assim, sem ser por um motivo de indicação médica, os pacientes vêm atrás de acompanhamento de nutrição? Por incrível que pareça, sim. A nutrição é algo que é uma ciência nova. Sim. E as pessoas estão agora verificando o quanto é importante fazer um acompanhamento nutricional, até mesmo para prevenir certas doenças. Então, complementando a tua pergunta, o que você falou, a partir de quando você é detectado que você está com um problema oncológico, a importância de você fazer esse acompanhamento. Muitas vezes pré-cirúrgico, porque aí você vai se preparar, e o pós-cirúrgico, também durante a quimioterapia, porque é uma alimentação que tem que ser diferenciada, ela tem que ser suplementada, porque dependendo do local que é esse problema, você vai ter uma dificuldade maior de absorção de nutrientes, então você tem que fazer um preparo diferente. Certo? Isso eu imagino que uma boa orientação, um bom acompanhamento nutricional até faz com que esse paciente, essa pessoa com problema, tenha menos desgaste posterior. É mais ou menos isso, né? Exatamente, especialmente quando você faz uma quimioterapia, que as pessoas vão ter sintomas diferenciados e existem certos alimentos que a gente pode utilizar. Vou dar um exemplo, água de coco. Água de coco, a gente indica para colocar cubinhos de gelo de água de coco e você, quando tiver com náusea, ingerir essa água de coco, que vai ser muito mais tranquilo, você vai ter sintomas amenizados. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando, dentre vários outros que podem ser utilizados. Dá para ter uma ideia assim, que tipo de problema, por exemplo, um câncer intestinal, um câncer no estômago, alguma coisa que gere uma cirurgia maior, o que gera mais desgaste? Existe isso, não? Então, todos que você relatou aqui são do aparelho digestório. É verdade. Então, na verdade, eles vão ter, a gente vai ter dificuldade de absorção de nutrientes, né? Muitas vezes a pessoa não vai ter o apetite, a gente precisa melhorar esse apetite. Então, eu costumo falar que algo que a gente sempre tem que utilizar é melhorar a flora, né? A flora bacteriana, a flora intestinal, e para que essa absorção de nutrientes seja melhor. Então, na maioria das vezes, quando o câncer é no aparelho digestório, há essa dificuldade maior da gente manter o número de calorias de ingestão, porque o paciente vai ter um pouco maior dificuldade. E uma coisa que é importante, que me veio agora, que assim como existem alimentos que vão amenizar, existem alimentos que são importantes que sejam cortados, porque podem até fazer com que esse tipo de tumor ele aumente, dependendo do que você come. Certo? Então a nutrição ela é muito importante porque ela vai auxiliar a essa melhora do paciente. Entendi. E diz assim,
nós estamos falando de dois pacientes com o mesmo tipo de problema, um homem e uma mulher. O homem vai precisar de um cuidado diferente nutricional do que a mulher, né? Ele tem uma necessidade maior de nutrientes, proteínas. Normalmente a gente tem a tabela de nutrientes e para o homem acaba sendo, lógico que a gente vai levar em consideração a idade, o peso, a altura, para ver as quantidades que essa pessoa deve ingerir. Entendi. Como é que você chega, só para quem está nos vendo entender, como é que você chega a uma indicação de quantidade, de horário, etc. Uma tabelinha para que a pessoa coma mais ou menos dentro daquilo. Você considera o que? Peso, altura? Sexo, atividade física, idade também, certo. A gente faz essa tabela. Certo. E normalmente a gente trabalha com o paciente dentro dos hábitos alimentares dele. Então você imagina... sobre isso, porque é difícil comer o que nunca se comeu ou que não se gosta. Exatamente. Né? Ou, por exemplo, vamos dar um exemplo de um paciente que tenha tido um problema no intestino, fez uma cirurgia, por exemplo. Como é que eu vou colocar alguma coisa que esse paciente não goste? Ele vai ter aversão, ele não vai realmente comer. E aí o que a gente indica normalmente é que se coma um volume menor, mais vezes ao dia, até para melhorar essa aceitação. Então, quando a pessoa, você sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, fica mais fácil de você conseguir atingir o objetivo, compor o cardápio e atingir o objetivo principalmente de calorias do dia. Entendi. E com relação aos nutrientes também, a absorção desses nutrientes. O paciente, a pessoa, e nós voltamos a falar, uma pessoa, um paciente oncológico, o idoso tem mais dificuldade do que o menos idoso, digamos assim. Uma criança e um idoso naturalmente são necessidades, não só necessidade, mas vontades, até de acompanhar e vontade de comer realmente, vontade diferenciada, né? São dois campos diferentes, né? Mas especialmente, por exemplo, o idoso, ele já tem uma dificuldade maior de absorção. Certo. E eu diria que assim, a partir dos 40, 50 anos, a gente já tem menos. O ideal seria comer menos. O ideal seria isso, gente, porque a cada década a gente diminui a quantidade necessária de alimentos que a gente deve ingerir. Aquilo que o corpo precisa para você se manter equilibrado, saudável. Exatamente, isso mesmo. Só que com o passar do tempo, então nós temos o outro agravante que é a absorção dificultada. Se eu tenho uma absorção dificultada, uma absorção menor, eu preciso melhorar essa absorção para que eu possa, ingerindo menos quantidades, ter as quantidades suficientes de nutrientes que eu necessito. Certo. Os suplementos entram onde? Em todos os casos? Nem todos. Nem todos. Precisa analisar. Normalmente o suplemento entra quando aquela paciente está com um problema maior em termos de se alimentar, ele não está aceitando direito ao alimento, mas normalmente para idoso, por conta dessa dificuldade de absorção, em certos casos a gente coloca durante o dia. Algumas... E a questão de líquido, água, por exemplo, né? Quando eu estou falando de líquido, eu estou pensando em água mesmo. Eu tenho sempre a impressão, mas pode ser uma impressão errada, de que as pessoas, e aí eu vejo criança, adolescente, com dificuldade, ou não vejo muita gente dizer que gosta de tomar água. Isso tem, assim, é comportamental, é porque a gente tem muito oferecimento de refrigerantes, de sucos e etc. É isso? Isso também. Isso distorce um pouco a nosso costume, hábito. Na verdade, as pessoas às vezes esquecem de tomar água e elas às vezes acham que estão com fome, mas estão com sede. Exatamente. Então, é importante que a gente tome água. Eu falo sempre que é importante você fazer o seguinte: você pega o peso que você tem e multiplica por 35 miligramas, certo? E aí você vai obter mililitros, digamos assim. Você vai obter a quantidade de água que você deve tomar por dia, certo? Então é muito variável, não adianta dizer assim, o ideal é tomar 2 litros por dia, depende do teu peso. O ideal é você tomar 3 litros, depende, porque também, vamos combinar aqui, a falta é perigosa, mas o excesso também. Né? Então a gente tem que manter o equilíbrio em tudo, inclusive na ingestão de água. Muito bem. Então, o que eu imagino de dica? Sempre a gente precisa deixar uma dica final, mas eu imagino assim,
A gente vê uma corrida a produtos naturais, a feiras, a verduras, a verde, como é colorido. Tem um monte de coisa que vai querendo atrair as pessoas para isso. Mas eu acho que de qualquer maneira, assim, quando a gente chega ao entendimento de que a gente precisa criar um equilíbrio, né, dentro da idade que tem, dentro do peso que tem, acho que a coisa pode fluir melhor, né? Com certeza. E não, porque assim, comer pouco é muito perigoso. Comer demais, então, é perigosíssimo. São Então, extremos, né? são extremos, né, doutora? Nós precisamos estabelecer um equilíbrio nisso tudo. Gente, então fica a dica. Comer e viver bem com essa comida que se come é uma questão de equilíbrio, né? Até uma questão de equilíbrio na balança, no copo, e um equilíbrio para a vida, para ter disposição, para fazer caminhadas, para jogar bola, para namorar, para correr, para criar, para trabalhar, né? E até mesmo para o caso de ter algum problema, alguma patologia, um caso do que a gente falou hoje, você conseguir se sair melhor. Sim. Então a gente tem que mudar antes de acontecer algum problema. Perfeito. Então, assim, mudar antes, conservar antes, porque se um problema de um nível de um câncer aparecer na sua vida ou na minha, eu também espero estar preparada, né, que a gente esteja preparada para resistir bem e sair disso numa boa, né, porque isso pode acontecer com qualquer um. Com qualquer um, exatamente. Obrigada pela atenção, tá? Fique bem aí na sua casa. E se gostou desse conteúdo, dê um like aqui, se inscreva no nosso canal Mãe Sabe das Coisas, combinado?